Fátima. Aguardar o pessoal ir entrando aqui. Aguardar. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar aqui o pessoal ir entrando para a gente começar essa live. Em nome do Senhor Jesus. Temos aqui alguém que já entrou. Seja bem. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelas suas misericórdias da manhã. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de pregar o teu evangelho. Amém, Jesus. Pela oportunidade, Senhor, de entrar em lares nessa noite, que o Senhor possa tocar no coração das pessoas, meu Pai, que estarão acompanhando nessa noite essa live. Que não seja nós, mas seja o Espírito Santo de Deus nessa noite. Que o Senhor possa ministrar corações nessa noite. Que o Senhor possa fortalecer a fé das pessoas que estarão acompanhando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma direção desta reunião, toma direção deste culto, porque é um culto ao Deus vivo. Aleluia. Que o seu nome seja glorificado e exaltado nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Seja, meu Deus, com cada um de nós nessa noite. Seja com a pastora Gisele. Estarei aqui auxiliando, ajudando. Pai, com cada vida que vai entrar nesta live nessa noite. Toca em corações nessa noite para que eles entrem nessa sala e que eles sejam ministrados pela presença do Senhor. Que o seu nome seja exaltado, seja glorificado. Sim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Sejam bem-vindos. Sejam Amém. bem-vindos. Deus abençoe a todos. Amém. Aqui é a irmã Cristiane. Amém. Seja bem-vinda, querida. Amém. A Messi, o pastor Gegel. Amém. Que Deus venha estar ministrando o seu coração nessa noite. Está ministrando a palavra do Senhor nessa noite. E que você seja tocada pela presença do Espírito Santo nessa noite. Amém. Aqui temos a grande mulher de Deus, que é a pastora Gisele. Amém. Glória a Deus. Ela vai estar compartilhando um pouquinho nessa noite do seu testemunho, do que Deus fez na vida dela e do que Deus tem feito na vida dela. Amém? Então você que está nessa noite ouvindo essa live, assistindo, vai compartilhando aí, copia esse link, vai compartilhando aí nos grupos da igreja, convida pessoas no privado. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra, ouvir esse testemunho nessa noite. Pode ser canal da graça de Deus para levar esta palavra em nome de Jesus. Então compartilha aí nos grupos da igreja, convida as pessoas para estar presente, para ser edificada nessa noite em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na campanha Se Deus fez por mim, Ele fará por você. Amém? Deus tem trazido grandes revelações, grandes testemunhos para fortalecer a fé de mulheres, de homens, de jovens, de criança. E nessa noite não vai ser diferente, porque Deus, Ele está presente. O Deus que está aqui nessa noite, Ele está aí também do seu lado. E Ele está contigo. E Ele é contigo. E Ele vai te fazer vencer cada desafio, cada dificuldade. Em nome do Senhor Jesus. Por conta da pandemia, nós não estamos tendo culto na igreja, mas o Senhor tem dado estratégia para utilizar as redes sociais, para estar levando a palavra do Senhor.
Porque quantas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, ser tocados pela palavra do Senhor. E Deus, Ele quer trazer paz no coração de pessoas que estão sofrendo neste momento. E a live é um canal onde Deus tem dado essa oportunidade para poder levar a palavra do Senhor. Amém? Que você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Daqui a pastora Gisele vai fazer, né, a oração, né, pastora? Se apresentar também, dar as boas-vindas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que verdadeiramente nessa noite você seja impactado pela presença do Senhor, pela graça do Senhor. Jesus. Amém. Eu sou a pastora Gisele, como a pastora Edna disse. Aleluia. Vou estar aqui nessa noite para contar um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida. Aleluia. Amém. E que você possa abrir o seu coração para receber nessa noite Amém. aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas. É um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e do que esperamos nele. E Ele tem muito mais para você e para sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai fazer a oração. Nós vamos orar nesse momento. Amém, Jesus. Gostaria de convidar você que está aí na sua casa a fechar os seus olhos, Aleluia. a elevar os seus pensamentos ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra. Aquele que está do nosso lado, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos protegido, aquele que tem suprido as nossas necessidades. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós exaltamos o teu santo nome nesse lugar, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Pai, a tua palavra declara que se nós orarmos ao Senhor, pedirmos, ó Pai, em teu nome, o Senhor irá nos ouvir. E nessa noite, que está aí na sua casa juntamente conosco, meu Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor para que nessa noite o Senhor venha ministrar os nossos corações, o Senhor venha estar fortalecendo a nossa fé, o Senhor venha estar nos abençoando abundantemente em cada área da nossa vida, Senhor. O Senhor venha nos estar trazendo livramento nesse momento tão difícil, esse momento que nós estamos passando, que é essa pandemia. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor venha cuidar, proteger essa pessoa em nome de Jesus, ó Pai. Abre o coração dessa pessoa. Deus, abre a mente dessa pessoa para que ela possa receber mais o Senhor nessa noite, Pai. Nós oramos, nós entregamos, meu Pai, este culto, Senhor, essa live diante do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então sejam bem-vindos, meus amados, né? Aqui tá aparecendo a foto aqui de alguns irmãos, né? Mas sejam todos bem-vindos, viu? A irmã Fátima, a irmã Cristiane, o Cristiano, meu irmão, a Messi. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A Darly, né? Pastora Mara, em nome de Jesus. Netinha. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém. E que o Senhor faça aquilo que Ele veio aqui para fazer nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos meditar no texto que está lá em Mateus 19, no versículo 26. Você que está acompanhando, Mateus 19, 26. Jesus disse, fitando nele os olhos, o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Isto é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. E lá em Marcos, no capítulo 9, aleluia, Jesus, no versículo 23, a palavra diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nessa noite nós queremos trazer, baseado nessa palavra, que tudo é possível ao que crê.
que Deus é Deus de impossíveis, que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Muitas vezes somos nós mesmos que colocamos barreiras. Algumas barreiras são impostas por outras pessoas, mas muitas barreiras somos nós mesmos que colocamos diante de algumas situações. Barreiras quando você diz que não é possível, quando você diz que não é capaz de fazer alguma coisa, quando você diz que não vai dar certo, quando você diz que não tem jeito, quando você desanima diante da situação. Tudo isso são barreiras que são impostas. Hoje nesse mundo a gente vê quantas são as barreiras, dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E você pode refletir que muitas dessas barreiras, quem tem colocado na sua vida é você mesmo. E de repente, se você está enfrentando alguma dessas barreiras, Deus está falando nessa noite, para mim e para você, que tudo é possível ao que crê. Amém? Então tudo é possível ao que crê. A doença é uma das barreiras que tem acometido várias pessoas. A enfermidade, ela vem para todos, né? Independente de cor, de raça, de credo, ela vem para todos. E essa é uma barreira que tem acometido várias pessoas. E muitas pessoas têm desanimado, têm desistido de viver por conta das enfermidades. E muitas vezes a gente acaba se questionando, né? Muitas vezes a gente se questiona por quê, né, pastora? De tantas lutas, tantas dificuldades no dia a dia. De repente você tem olhado para a vida do seu vizinho e questionado por quê? Eu passo por tanto problema, por tanta luta, por tanto desafio, e a vida do meu vizinho é sempre melhor. Então, no dia a dia é muito difícil a gente encontrar resposta, mas a gente, pela fé, a gente tem que buscar a resposta no Senhor do para quê. Desafio na sua saúde, na sua casa, na sua família. Então, para quê? Deixa essa pergunta para você refletir. E a pastora vai estar complementando, falando um pouquinho desses desafios, né, pastora? Se o dia a dia que ela enfrenta, né? Amém. E como a pastora Edna falou, né? Muitas coisas para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Então, se você crê no seu coração que vai ser possível, vai ser possível. Aleluia. Então, muitas vezes nós deixamos de acreditar que nós podemos todas as coisas no Senhor Jesus. Então, talvez você tenha um problema, alguma adversidade que você acha que é impossível diante do Senhor. Para você e também diz que é impossível. Você talvez encontrar um melhor, o seu casamento se tornar um casamento feliz, os seus filhos ser libertos às vezes das drogas, do vício. Então as pessoas, elas dizem para você que é impossível, mas nós sabemos que tem um Deus que está acima de todas as coisas. Aleluia. Um Deus que é poderoso, e é Ele que dá a palavra final. Nós muitas vezes colocamos desculpas que nós não vamos conseguir, que isso é impossível, que nós não vamos alcançar algo melhor para as nossas vidas. Diz a palavra dele. Aquele que crê. Então, se você crê que a sua vida vai melhorar, se você crê que você merece um emprego, vai ser um casamento melhor, um casamento feliz, se você crê que em alguma área da tua vida você vai receber a bênção do Senhor, porque você está tornando possível aquilo que é impossível. Talvez, como a palavra do Senhor mesmo diz, para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Então, se para Deus não é impossível, você tem esse Deus que está do teu lado, com você, segurando nas suas mãos, o que te impede de continuar crendo que você pode vencer, de que você pode conquistar algo melhor para a sua vida, para a sua família. Seja qual for a área da sua vida que você precisa do melhor de Deus, de uma bênção, de uma vitória, você vai conseguir.
Nós realmente, pastor, nós passamos por esse desafio de achar que as coisas são impossíveis, de que a gente não vai conseguir, de que eu não posso alcançar o melhor, eu não posso ter paz, ter alegria, eu não posso ter saúde. Então nós colocamos uma barreira nisso tudo. Mas Deus, Ele diz que é possível. Você que está assistindo em casa, é possível para o Senhor. Então se levante, creia, tome posse do melhor de Deus para a sua vida, tome posse da tua vitória, tome posse da solução para os seus problemas. Porque para você, para o homem, pode parecer impossível, mas para o nosso Deus tudo é possível. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, tome posse da paz dentro do seu lar. Você, homem que está assistindo essa live, então você deve tomar posse daquilo que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz que Deus já liberou no mundo celestial toda sorte de bênção. Amém. Toda sorte de bênção já foi liberada, né? Na vida espiritual, na vida familiar, na saúde, tudo já foi liberado. E pela fé, você precisa tomar posse em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, nós não precisamos entender o porquê. O porquê. Quantas vezes você fez essa pergunta para você? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa luta? Então, quantas são? Então, você precisa perguntar ao Senhor: Senhor, para que eu estou enfrentando isso? Para que essa dificuldade está vindo na minha vida? Olha lá. Aguardar o pessoal retornar aqui, que a internet tá uma bênção. Interceda aí, gente. Vai intercedendo aí os intercessores. Hoje o dia todo foi de oração, né? Por conta dessa oscilação da internet, né? E também porque o inimigo, ele fica furioso, né? Ele não quer que a palavra do Senhor seja ministrada, não quer que vidas sejam alcançadas. Então muitas vezes o inimigo acaba, né, tentando contra isso. Mas maior é o Senhor que vai ministrar seu coração nessa noite. E eu creio que grande será a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então esteja aí intercedendo, compartilhe novamente o link em nome do Senhor Jesus, para que a gente consiga concluir, né, em nome do Senhor Jesus, essa live, em nome de Jesus. Amém? Hoje é terça-feira, a terça-feira das mulheres virtuosas. Amém. Né? Glória a Deus. Mulheres virtuosas, mulheres que oram, mulheres que clamam pela sua casa. E não é porque estão aqui duas mulheres ministrando a palavra que essa live é só para mulher, não. É para você também, homem. Então você que está chegando, permaneça nesta live, porque Deus tem verdades hoje para ser revelada para você, para que você possa aplicar dentro do seu lar, em nome de Jesus. Então, esteja aí compartilhando novamente o link da live lá no grupo, né, para que as pessoas possam retornar e acompanhar. Todas as coisas cooperam para o bem, né? E a gente crê que Deus, ele está no controle de tudo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então seja bem-vinda aí, você que está entrando agora, a missionária Sirlene, a irmã Ivete. Vão convidando o pessoal e fique conosco em nome de Jesus. Amém? E a gente já deu a introdução dessa palavra, né, onde a gente está falando das barreiras, as barreiras que são impostas, né, para que a gente não vença. E muitas vezes nós mesmos colocamos barreiras para não tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Então, nessa noite, Deus vai derrubar todas as barreiras em nome de Jesus. Todas as barreiras que impedem você de conquistar,
que impede você de avançar, que impede você de ser feliz, que impede você de ter paz no seu lar, que impede você de ter um emprego melhor, de você ser honrado na sua empresa. Todas as barreiras nessa noite vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. E não é a pastora Edna, não é a pastora Gisele que está falando. Quem está garantindo é a palavra do Senhor. Amém. Porque a palavra do Senhor está dizendo: tudo é possível ao que crê. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem vai impedir? Se Deus determinou uma bênção para a sua casa, para a sua família, diabo nenhum pode impedir. Então cabe a você tomar posse dessa bênção. Cabe a você tomar posse da sua vitória e determinar. Agarre a sua bênção. Assim como Jacó lutou ali com o anjo, e ele só liberou o anjo quando ele liberou a bênção dele. Então você também precisa agarrar as promessas de Deus de salvação, a promessa de Deus de libertação, as promessas do Senhor de cura. Tome posse de cada uma dessas e não abra mão delas até que cada uma delas se cumpram na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é ilimitado. Deus, Ele é fiel. Deus se alegra quando o filho dele conquista. Deus se alegra quando você vence. Deus se alegra quando você cresce. Deus se alegra quando você está feliz. Esse é o amor de Deus, o amor ágape. Ah, queridos, como o amor de Deus é lindo, o amor ágape, um amor puro, um amor genuíno, um amor que se alegra com o nosso avançar, com o nosso crescimento, com a nossa felicidade, com a nossa alegria, com a nossa paz. Qual filho, qual pai que não se alegra com a alegria do filho, né, pastora? Qual mãe que não se alegra com a alegria do filho? A gente fica maravilhada quando os nossos filhos estão crescendo, estão avançando. Isso é maravilhoso, porque Deus nos ama, Deus é Pai. Então, de repente, você tem deixado as barreiras te impedir de avançar. Tem deixado as barreiras te impedir de crescer. Mas nessa noite Deus vai ministrar o seu coração do para quê? Para que você está enfrentando tanto desafio, tantas barreiras? Nós aprendemos diante do desafio que nós amadurecemos. Diante dos desafios, nós somos amadurecidos. Nós nos tornamos mais fortes. Amém. Então, esse desafio que você está enfrentando no seu lar não é para a tua destruição. Não é para a destruição da sua casa, mas é para você se tornar mais forte. É para você amadurecer. É para você crescer. Amém? Diante dos desafios, nós aprendemos também a depender mais de Deus. Nós aprendemos a depender mais de Deus. Porque todos nós, como criaturas, nós somos limitados. Nós somos limitados, nós somos falhos, mas Deus é Deus de impossível e Ele age quando ninguém mais pode agir, Ele faz quando ninguém mais pode fazer, porque Ele é Deus de impossíveis. Amém. Amém? E nós aprendemos também que muitas das lutas que nós enfrentamos é para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. É para o nome do Senhor ser exaltado. É para o nome do Senhor ser glorificado. E na Bíblia relata inúmeras histórias onde ali o cego de nascença, né, pastora? Verdade. Quiser falar, quiser completar. E quando Jesus encontrou ali aquele cego de nascença, os seus discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Jesus, ele disse ali que nenhum dos pais pecaram, que ninguém pecou, mas que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Então muitas vezes nós passamos por algumas situações que nós achamos que é para a nossa morte, que é para nos desanimar, que é para nos destruir, mas é para a glória do Senhor. Amém. É para que o nome do Senhor seja glorificado, é que para você possa crescer mais, se tornar mais fortalecido, e é também para que você
consiga receber a sua bênção, a sua vitória, que você já esteja preparado. Aleluia, amém? Jesus. Então aquele cego, ele adquiriu aquela doença desde quando ele nasceu. Desde o ventre da sua mãe ele já era cego. E aquela enfermidade ali não era para a morte dele de maneira nenhuma, mas era para que a glória do Senhor fosse manifestada na vida dele. Tanto que quando Jesus curou ali aquele cego, a glória do Senhor foi manifestada. Então quando Deus ele começar a agir na tua vida, ele começar a mudar essa situação que você está passando, que você acha que é difícil, quando o Senhor transformar a sua história, o nome do Senhor vai ser glorificado e todos vão ver o agir do Senhor na sua vida. Amém, pastor? Deus é um Deus que ele age, é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então se você tem esperado no Senhor, continue confiando, continue esperando, porque a glória do Senhor vai ser manifestada na tua vida e através da tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então naquela época os discípulos, as multidões tinham ali o Senhor Jesus fisicamente. Olha que honra, que privilégio, né? Quantas pessoas Jesus foi lá e curou, tocou, as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Então elas tinham esse privilégio. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O Senhor intercede por nós. Então hoje, por meio da nossa fé, nós temos acesso também ao Senhor Jesus e às curas que Ele tem para nós. Amém. E às bênçãos que Ele tem para nós. Amém? Então, que através da nossa fé, nós possamos ter acesso a essas bênçãos do Senhor. Então, por que nós estamos falando sobre isso hoje? Então, nesse momento, a pastora vai estar dando o testemunho dela do agir de Deus. Que hoje, como eu falei, por meio da fé, nós temos acesso ao Senhor. Nós temos acesso para receber a cura. Nós temos acesso para receber a libertação. Nós temos acesso para receber a transformação. Nós temos acesso a Ele para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Amém? Então, nessa noite, Deus vai ministrar o seu coração, porque Ele é Deus de impossíveis. Nós não sabemos o que você está enfrentando, mas Deus, Ele sabe. E Deus, Ele sabe porque Ele tem visto cada oração sua. Às vezes você não consegue nem orar com palavras, às vezes é choro, é gemidos, mas Deus, Ele entende a sua dor. Ele sabe do que você está enfrentando, do que você está passando. E Ele é Pai. Amém. E Ele é Deus de impossível. Glória a Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor diz que Deus é o médico dos médicos. Então nós temos um médico, nós temos a medicina aqui na terra que foi deixada pelo Senhor para nos ajudar, para nos dar suporte. Mas existem áreas que a medicina não consegue resolver. E essas áreas é somente por meio da fé, para que Deus intervenha com milagre. Amém? E está aqui essa pastora, essa mulher de Deus, que tem tido grandes experiências com o Senhor no decorrer da sua caminhada como mulher, como serva. Ela tem tido experiências com o Senhor e ela vai compartilhar nessa noite uma das experiências que ela teve com o Senhor na vida dela, em nome do Senhor Jesus. E eu quero começar perguntando para ela como que ela descobriu, né, que ela tinha essa limitação na vida dela, que ela tinha esse problema na saúde dela, né? E ela vai estar falando um pouquinho para que você entenda, né, o que Deus fez na vida dela. E o que Deus fez na vida dela, independente da área, Deus também pode fazer na sua, em nome de Jesus. Amém? Então, eu não nasci, né, com essa enfermidade, mas ao decorrer do meu crescimento eu fui adquirindo, né, uma doença. Primeiro foi a miopia. Com uns 3 anos de idade eu usava um óculos muito forte, e naquela época eu usava 10 graus, então já era um fundo de garrafa. E eu usava esse óculos para tentar corrigir a medicina, né, a miopia que eu tinha. Perdão, falei medicina. E depois foi passando os anos, e quando eu completei 13 anos, eu descobri uma doença. Meus pais me levaram ao oftalmologista, como eu tinha
todo ano eu tinha que passar pelo oftalmologista, né, fazer aquele processo de exame para ver como é que estava, se ia aumentar. E no meu caso nunca diminuía, só aumentava. E ali com os 13 anos eu passei numa doutora aqui em Barreiras e ela estava com suspeita de que eu estava com uma doença, né, chamada ceratocone. A suspeita dela era uma suspeita certa, mas ela não tinha os aparelhos naquela época, pastor, adequados para isso, mas ela disse que eu tinha uma doença chamada ceratocone, né? E o que é ceratocone? Vou explicar para você. Uma córnea de uma pessoa normal, ela é redonda. E uma córnea de quem tem o ceratocone, ela vai ficando tipo um funil. Ela vai se afinando cada vez mais até a pessoa ficar cega. Então, com os meus 13 anos, eu adquiri essa doença. E foi uma doença que fez com que a minha visão fosse diminuindo cada vez mais. Além da miopia, né? Do astigmatismo também que eu tinha, essa doença ela foi desenvolvida nos meus olhos também. Amém. Então, pastora, a senhora descobriu essa doença na sua adolescência, né? Pré-adolescência ainda, né? E como que a senhora se sentia, né? Depois que você descobriu que tinha essa limitação na saúde, né? Como que você se sentia, né? Que é uma fase bem delicada. Uma fase da adolescência, onde você está cheio de vida, cheio de saúde, né? Onde você tem vários planos, onde você está passando por um processo de transformação na vida, né? Então, como que a senhora se sentia assim nessa época? Eu me sentia muito feia. Eu me sentia assim, muito rejeitada, porque naquela época não existia bullying, né? Mas hoje a gente sabe que na escola tem muito bullying por conta de alguns problemas que a pessoa tem. E naquela época eu já sofria com isso, porque eu usava um óculos, né, muito fundo de garrafa. Então muitas pessoas me chamavam de 4 olhos, né, de cega, porque eu tinha essa deficiência, eu tinha essa dificuldade visual. Então é algo que oprimia a minha alma, era algo que me deixava triste. Os meus pais, eles não sabiam, né, o quanto isso me deixava triste, porque eles não percebiam, né? Então eu chorava muito, eu já fiquei depressiva. Embora as pessoas acham que depressão é só a pessoa se trancar no quarto, não querer conversar com as pessoas, não querer ter contato com nada e com ninguém. Mas às vezes a pessoa, quando ela está tendo a depressão, ela pode estar conversando, ela pode estar com outras pessoas, fazendo outras coisas, mas a alma dela está ferida, a alma dela está machucada. Então, pastor, eu me senti assim, eu me senti o patinho feio, a rejeitada, né? E por conta disso eu ficava cada vez mais triste. A minha alma ficava cada vez mais ferida por conta das palavras que as pessoas falavam a respeito de mim. Então eu fui criando uma revolta dentro de mim, né? Uma revolta que fazia com que eu fazia algumas coisas que não precisavam ser feitas. Então, né, eu brigava muito, né, fazia algumas coisas que supria aquela revolta. Então, para suprir a revolta que eu sentia, eu acabava fazendo algumas coisas para poder ver se aquilo aquecia o meu coração, ver se aquilo tirava aquele sufoco que havia no meu coração, pastor. Então, eu lidava na minha adolescência com isso, né? Na escola, às vezes brigando, chorava muito. E isso muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas por algum problema que a pessoa esteja enfrentando. Ela se isola, ela se sente rejeitada, ela começa a fazer coisas que não agrada a Deus, não agrada aos seus pais. Então, talvez você que está me assistindo, você que é mãe, tem um filho que está passando por algum problema, que está se sentindo dessa maneira triste, ou talvez você mesmo que está aí, você tem algum problema, alguma situação, que você se revolta por conta daquilo, você tenta se isolar e tenta fazer algo para suprir aquele isolamento. Era o que eu fazia. Né? Mas eu quero dizer para você que assim como Deus ele trabalhou na minha vida, ele está trabalhando na tua vida também. Amém, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ô pastora Gisele, e naquela época, assim, como que a sua família reagiu? Né? A gente sabe que naquela época era mais difícil, né? Então, como que a família da senhora reagiu diante de tudo isso, né, que você estava passando? Na realidade, meu pai viajava muito naquela época. Minha mãe era dona de casa, muito atarefada. E naquela época eu não tinha tanto conhecimento em questão da medicina, né? Como hoje a gente tem, né? Desenvolveu muito a medicina.
E naquela época, meus pais, eles não acreditavam muito no que os médicos falavam, né? Tem gente que não acredita no que o médico fala. O médico dá um diagnóstico e a pessoa não acredita. Ela tá vendo ali que tá ficando difícil, que a situação, né, tá complicada, mas ela não acredita no diagnóstico do médico. Ela acha que ela sabe de tudo. Então, para os meus pais, não estava acontecendo nada. Era, né, não porque eles não me amavam, porque eles me amam, eles cuidavam muito de mim, mas eles tinham uma certa ignorância porque eles não acreditavam no que os médicos falavam, né? Eles duvidavam do que o médico falava. O médico falava, olha, precisa fazer isso. E eles, não, isso é conversa de médico. Até porque quem me via, né, achava que estava tudo bem, né? Como eu falei para você. Às vezes você tá tão bem que as pessoas acham que você tá bem, mas por dentro você tá, né, ferida, por dentro você sabe que você não está bem. Então foi assim que eles se comportaram em relação a isso, né? E aí, quando que a senhora realmente assim resolveu buscar uma ajuda médica para realmente tratar o problema, assim? Viu que o negócio era sério e que precisava de uma ação assim, médica? Houve uma situação em que na minha casa eu acordei, fiquei um pouco ali caminhando na casa, tal, fui ao banheiro e quando eu retornei, eu perdi a minha visão totalmente. Eu fiquei 3 horas sem enxergar nada, né? Fiquei cega por 3 horas. E diante daquela situação, minha mãe, ela se apavorou. A minha mãe, ela começou a gritar, né, a chorar muito. E diante daquela situação, ela percebeu a gravidade de tudo isso. Foi quando realmente eles decidiram, né, me levar para fora, entraram em contato com uma das minhas tias, né, e me levaram para fora para que eu pudesse me tratar. E foi aí que eu fui para São Paulo, morei com a minha tia, procurei os médicos confirmaram realmente essa doença, o ceratocone, mas eles fizeram um procedimento que eles tentaram corrigir a doença com uma lente de contato. Quando eu colocava a lente de contato, a minha córnea ficava redonda. Quando eu tirava, ela ficava igual um funil, bem fina novamente. E eu fiz aquele procedimento, pastora, mas eu voltei para Barreiras, e quando eu voltei para Barreiras, eu comecei a rejeitar aquela lente. E aí, novamente, os meus pais me mandaram para fora, né, para São Paulo, interior de São Paulo. E ali eu passei novamente pelos médicos. E o médico, ele me examinou e ele disse, olha, você não pode mais usar lente de contato, a lente que você usou piorou muito mais a sua córnea e você precisa fazer um transplante. Mas o transplante de córnea que você precisa fazer, você não pode fazer pelo SUS, porque você tem apenas 3 meses de visão. Foi o resultado do médico. O médico disse que eu tinha apenas 3 meses, pastora, de visão. Olha o diagnóstico, né? 3 meses de visão, né? Aos olhos do médico, né? Do homem, né? Mas e como que Deus, né, te ajudou nesse processo todo, pastora? Aí, como eu tô falando aqui, eu consegui fazer esse transplante para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda não foi nessa época, né? Que isso foi no ano de 1999, né? Eu não pude fazer essa cirurgia, esse transplante nesse momento, né? Mas no ano de 2013 eu consegui fazer o transplante de córnea para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fui morar em São Paulo com a minha irmã e Deus me abençoou, né, com o transplante. Amém. Porque, amados, não espera para quem naquela época estava esperando algum tipo de cirurgia, de transplante, tanto de córnea como de coração, era um período muito longo. E o período era de 5 anos. Mas em 2 meses, Deus abriu uma porta e eu consegui realizar o transplante dos meus olhos, né, do meu olho direito. E logo depois de 6 meses, eu consegui fazer do olho esquerdo. Então Deus, ele providenciou tudo. Deus, ele levantou pessoas para me abençoar. Eu não precisei pagar nada, né? Amém, Jesus. O diagnóstico do médico, volta atrás, o diagnóstico do médico, eu tinha 3 meses apenas de visão. Esse diagnóstico foi do médico, foi do homem, mas não foi o diagnóstico de Deus. Aleluia. Né? De 1999 para 2003. Olha só, para quem declarou 3 meses, Deus, ele operou um milagre na minha vida. Eu não fiquei cega, eu esperei todo esse tratamento pela bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia. Então aí, pastor, eu realizei o transplante, deu tudo certo, graças a Deus. E novamente eu retornei para Barreiras. E quando foi no ano de 2007,
eu acordei sentindo dores fortes no meu olho esquerdo. E o meu olho, ele tava puro sangue, né? Era puro sangue, eu já não conseguia ver mais a menina dos meus olhos. E aquela dor, ela doía muito, doía demais. E ali eu não entendi o porquê daquilo tudo. E ali, com a ajuda de algumas pessoas, eu fui procurar um médico. E o médico disse que eu estava com um tumor, né? O diagnóstico dele foi que eu estava com um tumor, mas que o tumor era um tumor leve e que apenas com alguns colírios aquele tumor ele iria desaparecer. Então ele passou aqueles remédios, eu comecei a colocar no olho, mas cada vez mais aumentava a dor, eu não dormia. Eu lembro que eu passava noites em claros sem dormir e não passou. Foi quando 2 pastores abençoados me levou ali para Luiz Eduardo, e ali eu passei para um novo médico, e o médico disse que aqueles colírios não estavam ajudando, estava piorando, e que aquele tumor estava avançado, que se em uma semana eu não conseguisse a cura, eu não conseguisse o tratamento certo, eu iria perder a visão, a pouca visão que eu tinha, né? Eu iria perder a visão que eu tinha. Mas ali, para a honra e glória do Senhor, o pessoal da igreja orou, nós levantamos clamores, e o colírio que o médico passou, juntamente com a provisão do Senhor, juntamente com a cura do Senhor, eu fui curada daquele tumor. E eu não perdi a minha visão. Glória a Deus. Então Deus, ele providencia tudo, né? Amém. Então eu quero dizer para você que Deus, ele providencia tudo, Deus, ele prepara tudo. Aleluia. Então talvez essa situação que você está passando, essa adversidade, você não consegue encontrar uma saída, uma solução, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele tem uma solução. Amém, Jesus. Que o homem, ele pode dizer não, mas Deus, ele tem um sim, ele tem algo melhor para a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Então, glória a Deus. Isso que Deus fez na minha vida, né? Deus. Glória a Deus. Ele providenciou tudo em nome de Jesus. E aqui, como a pastora falou, aqui ela está dando testemunho na área da saúde dela. Mas o nosso Deus, como a gente declarou no início da live, nosso Deus é Deus de impossíveis. Amém. Se pode, sim, tudo é possível ao que crê, né? E como a gente falou, muitas dificuldades a gente enfrenta e a gente quer saber o porquê. Mas não fique perguntando o porquê, pergunte o para quê. No caso dela, ela se aproximou mais de Deus, né? Dependeu mais de Deus, né? Ela glorificou o nome do Senhor, como ela está fazendo aqui agora. Amém. Esse testemunho é para glorificar o que Deus fez na vida dela. E assim como Deus fez na vida dela, Ele vai fazer na vida sua também, que está assistindo. E é só na saúde que Deus pode agir? Não. Todas as áreas da nossa vida, Deus é Deus de impossíveis. Amém? Deus é Deus de impossíveis. Eu não sei qual a barreira ou quais as barreiras que você tem colocado, quais as limitações que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que você serve a um Deus do impossível, e que se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família e nos seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, Ele pode, queridos, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pede. Somos eu e você que limitamos ao Senhor, mas Ele pode fazer muito mais, muito além do que aquilo que a gente imagina. Então não limite. Eu sei, não precisa ser profeta para saber, eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem necessidades, eu sei que você tem desejos no seu coração em relação à sua vida, em relação à sua família. E eu quero te encorajar nessa noite para que você dependa do Deus do impossível. Amém? Assim como eu dependi, né? E deixando claro para você explicar um pouco mais, pastora, para deixar mais claro. Aleluia, Jesus. Quando eu fiz o transplante, ele era uma enfermidade que, né? O ceratocone, ele era uma enfermidade que poderia me deixar cego. Por isso que eu fiz o transplante, né? Então, quando eu fiz o transplante, o ceratocone, ele desapareceu, mas a minha visão ainda continuou muito pouca. Durante esse processo eu ainda tinha 15% de visão. Então, quem tem 15% de visão é uma pessoa que ela só vê vulto. Então, eu só via vulto, né? Eu só via vulto, enxergava as pessoas bem de pertinho. A pastora Edna, que é testemunha disso, né? E então eu tinha uma visão muito pouca. Então, quando eu tive o tumor,
o tumor, ele não conseguiu tirar aquela visão, né? O tumor, ele foi ali nos meus olhos, atingiu os meus olhos, mas o 15% de visão que eu tinha permaneceu. E em todo esse processo, né, no ano passado, para a glória do Senhor, eu passei no médico novamente, eu usava uma lente de contato para me dar visão. Essa lente, pastora, ela me dava 40% de visão. Então eu começava a ver algumas coisas. E no ano passado eu passei no médico, né, porque assim, Deus, ele usa a medicina. Deus, ele opera um milagre nas nossas vidas, só que Deus, ele usa a medicina também. Amém? Então talvez você tenha um problema, você está passando por algum problema na sua saúde, e Deus, ele usa os médicos. Então procure o médico, está sentindo dor, procure o médico, que o médico, Deus, ele vai usar o médico para tocar, para curar você. Amém? Então foi o que Deus fez, eu procurei o médico, e o médico falou que eu não tinha mais possibilidade nenhuma de usar lente de contato, porque estava prejudicando o meu olho novamente. E ali ele falou que eu precisava fazer uma nova cirurgia. Foi o que aconteceu. Eu fiz um implante de lente de contato dentro dos meus olhos. Deus ali novamente me supriu as minhas necessidades, levantou pessoas para me abençoar. Jesus. E eu fiz essa cirurgia particular nos 2 olhos. E eu posso dizer para você que hoje eu estou enxergando bem, graças a Deus. Meu Deus do céu. Estamos de volta, é forte, tá passando aqui as partes. Passando as partes. Mas pode continuar, pastora. Mas como eu disse para você, então eu passei ali pelo médico e eu consegui realizar essa cirurgia. E eu precisava, para enxergar, eu precisava da lente de contato, eu precisava de um óculos que eu tinha, que era um óculos fundo de garrafa 24 graus. Então, quando eu acordava, ou de madrugada eu tinha que botar a lente ou botar o óculos. E hoje eu durmo e eu acordo sem depender de um óculos, sem depender de uma lente. Porque Amém. Deus, ele usou os médicos para operar um milagre na minha vida. Amém? Amém. Então, permaneça na presença do Senhor, assim como eu permaneço até hoje na presença do Senhor. Eu confiei no Senhor, entreguei a minha vida ao Senhor, eu confiei que o Senhor, ele podia realmente usar os médicos. Foi o que o Senhor fez, ele usou os médicos para me abençoar, para me curar. E se hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Vou só voltar aqui. Caiu novamente? Meu Deus do céu, é batalha. Os intercessores estejam orando, mas a gente tá aqui indo para a parte final, né? Deus, eu creio que Deus tem ministrado. Não é pelo muito falar que Deus, ele fala com a pessoa. Basta uma palavra que aquela pessoa pega e ela toma posse, e Deus vai fazer grandes coisas na vida dela. Eu creio que durante toda essa live aqui onde a gente está falando, pessoas entraram, pessoas ouviram, Amém. Pessoas pegaram palavra, pegaram revelações, pegaram promessas e tomaram posse. E é esta palavra que você recebeu, que você pegou, Amém. Que você tomou posse, é que vai surtir o efeito na sua vida, em nome de Jesus. Então nós estamos compartilhando aqui o testemunho da pastora Gisele. A gente está indo aqui para a parte final, né, para as considerações finais, em nome de Jesus. Aguardar aqui. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Está indo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai para a parte final agora. E pastor, eu quero te perguntar, qual recomendação, quais conselhos, né, a senhora daria para as pessoas que estão enfrentando, né, algum desafio, seja ele na saúde, seja ele na vida sentimental, seja ele na vida espiritual. Qual conselho a senhora daria para essa pessoa nessa noite? Primeiro conselho que eu dou para você: entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Amém, Amém. Jesus. A palavra do Senhor diz: Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor, confie nele, confie que ele pode fazer todas as coisas por você, em nome de Jesus. Seja qual for a situação que você está passando, eu não conheço a sua vida,
Mas entrega ao Senhor, confia nele, porque o mais ele vai fazer. Foi o que eu fiz, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Aleluia. Eu achava que diante de tantas coisas era impossível eu conseguir a cura, eu conseguir algo da parte de Deus, mas Deus ele operou o impossível na minha vida, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. Então o conselho que eu te dou, o único conselho que eu dou para você nessa noite, não é o segundo conselho, não é o terceiro conselho, mas é o único conselho: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Amém? E outra coisa, escolha se levantar dessa situação que você está passando, porque há um poder na sua escolha. Então eu escolhi procurar os médicos, aleluia, eu escolhi buscar cura para os meus olhos. Então escolha sair dessa situação, faça a escolha certa, assim como eu fiz a escolha certa. Amém? E aleluia. Deus ele vai fazer muito mais na sua vida. Aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus fez na vida da pastora Edna, Deus ele vai fazer por você, ele vai continuar fazendo pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Como a gente lemos o texto, né? Que tudo é possível para aquele que crê, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E que para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. E aqui, amados, indo para as considerações finais, né? Eu creio que Deus falou contigo. Eu creio que você que não chegou agora, né, não pegou desde o início, depois você vai rever essa live e Deus vai ministrar o seu coração em nome de Jesus. A gente quer deixar algumas recomendações para você que é pai, para você que é mãe. Preste atenção no comportamento dos seus filhos. Preste atenção. Procure a raiz do problema. Não ignore. Não ignore os reflexos daquilo que eles transmitem no dia a dia. Porque muitas vezes nós pais estamos tão ocupados com tantas coisas que a gente acaba ignorando o comportamento dos nossos filhos. Às vezes reclama, repudia, mas não investiga qual é a raiz daquele problema. Como a pastora falou, que por conta dela não ter um apoio ali presente, ela acabou se revoltando contra as situações e isso desencadeou outros problemas na vida dela. Então muitas vezes a gente está olhando o problema aparente, mas a gente não vai a fundo para entender a raiz do problema. E enquanto você não identificar a raiz do problema, a tendência é esse problema aumentar. Então pai, mãe, preste atenção no comportamento, nas atitudes dos seus filhos e dê a devida atenção para que esse problema não venha aumentar no futuro. Amém? Então que você possa estar buscando em Deus, analisando dentro do seu lar como que anda o comportamento dos seus filhos. Às vezes um problema na saúde pode provocar outros problemas comportamentais. Amém? E se preocupe também com os sentimentos dos seus filhos. Esteja atento aos sentimentos dele. Como eu falei, a gente está tão ocupada, tantas coisas, que a gente ignora o sentimento. Se seu filho é uma pessoa que anda muito preso dentro do quarto, que se isola socialmente, isso não é normal. Não é normal. Procure saber, procure entender o porquê daquele comportamento para que você possa ajudar o seu filho, ajudar a sua filha, né? Então, como a pastora falou, ela, todas as pessoas que olhavam para ela achavam que estava tudo bem, que estava normal. E às vezes é assim, dentro de casa, a gente olha para os nossos filhos, acha que está tudo bem, que está tudo normal, mas o reflexo vem depois. As notas na escola caem, as reclamações chegam em casa, né? E muitas vezes a gente só ouve o noticiário por outras pessoas. Então esteja atento, esteja alerta, amém? E busque ajuda especializada, busque ajuda. Se você identificou que está tendo um problema, independente da área, se é na saúde, busque ajuda médica, porque como ela falou, a gente não pode espiritualizar tudo. Primeiro tenha o diagnóstico do médico, para que você então possa buscar em Deus se realmente o médico descartou aquela possibilidade. Então, procure o diagnóstico médico, busque pessoas para te orientar, busque pessoas para te aconselhar, busque pessoas para te ouvir. Então, não queira resolver tudo sozinho,
Nós somos limitados e a gente precisa de ajuda. Então, quando alguém te ouve, quando alguém te orienta, você tem a condição de pensar fora da caixa, né? Você tem condição de buscar uma solução para o problema que está acontecendo na sua vida. Se é um problema conjugal, procure pessoas para você se aconselhar, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem maturidade para te aconselhar. Amém? E creia que Deus pode agir diante do impossível. Amém. Como nós começamos essa live, tudo é possível para Deus. Amém. Deus agiu na vida da pastora, na cura da visão dela. O médico deu um diagnóstico que ela só teria 3 meses de visão. Mas para a honra e glória do Senhor, ela está aqui fazendo essa live. Amém. E vendo você aí. Amém. Eu de olho em você, né? Tá vendo você, tá enxergando melhor do que eu. Glória a Deus por esse milagre. A cura dela foi na saúde, na vida emocional. Mas Deus pode fazer infinitamente mais. Amém. Então, aquilo que você precisa do Senhor, Ele pode fazer. Ele é Deus de impossíveis. E eu quero finalizar aqui com Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, querido. Então, não fique buscando o porquê, mas o para quê. E nesse processo, se aproxime de Deus, dependa de Deus, busque ao Senhor, porque Ele vai te fortalecer e amanhã você vai se tornar mais forte, mais perseverante, para você conquistar e vencer na vida, em nome de Jesus. E vamos fazer as considerações finais, pastora, para a gente encerrar, o tempo voa, já estamos no finalzinho, então a pastora vai fazer as considerações e nós vamos estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Agradecer a cada um de vocês que permaneceram, né, com a gente nessa live. Que Deus abençoe a sua vida, que você receba a paz do Senhor em seu coração. Amém. Eu não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas muito obrigada em nome do Senhor Jesus. Eu quero ter a oportunidade aqui de agradecer a toda a minha família que durante todo esse processo me ajudou, né, teve do meu lado me apoiando, os meus amigos, né, que me ajudou também no momento onde eu precisei ali fazer a cirurgia no ano passado, nesse ano, e as pessoas me ajudaram. Deus abençoe a sua vida ricamente em nome do Senhor Jesus. Né, Deus abençoe os nossos pastores. Amém. O reverendo Alves, a pastora Mara, em nome de Jesus. O pastor Márcio, a pastora Ângela, o pastor Valmir, a pastora Edna, Amém. Pastor Gegel. Amém. Pastora Edna Almeida, em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado, que Deus ele continue operando na sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então tá aí a palavra do Senhor para nós, essa palavra de fortalecimento, e nós queremos desde já agradecer você que foi, voltou, permaneceu, não desistiu, e eu creio que Deus falou contigo e vai continuar falando. Então o que o Deus falou com você, não ignore, coloque em prática em nome do Senhor Jesus. Como a pastora falou, nós congregamos aqui na IAME São Paulo, no Lojamento São Paulo. Somos pastoras ali, auxiliares, né, da pastora Mara, do reverendo Alves, e nós estamos ali para a glória do Senhor, para cuidar de vidas, cuidar de almas, né? Estamos ali também, como a pastora já citou, né, com os demais pastores, auxiliares, né, porque a seara é grande, né, e Deus precisa de pessoas para poder pregar o evangelho, e nós precisamos aproveitar as oportunidades do Senhor para levar a palavra a toda criatura, em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe tudo que você tem. E coloque diante do Senhor, para que Ele venha te dar a direção certa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, e nós vamos estar orando por você nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por esta oportunidade na tua presença. Porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é onipresente. Amém. O Deus que está aqui, Ele também está ao lado dessa pessoa que está ouvindo e assistindo essa live. E eu quero te pedir nessa noite, ó Pai,
por esta vida, desta mulher, deste homem que acompanhou esta live. O Senhor sabe do desafio que essa pessoa tem enfrentado. Ó Deus, eu não sei em qual área ela tem enfrentado esses desafios, mas o que eu sei é que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é o Deus que se revela àquele que se coloca diante do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite que vai ao encontro ao coração dessa pessoa, que o Senhor fortaleça o coração dela, que o Senhor levante aquele que está caído nessa noite, que o Senhor renova as forças daquele que está desanimado, em nome do Senhor Jesus. Pai, entra neste lar, meu Deus, tira toda a tristeza, toda a tribulação deste lar, coloque a paz neste lar, vai ao encontro dessa pessoa que está uma enfermidade, ela que de repente tem um parente que está numa UTI, que está no leito de hospital. Deus, em nome de Jesus, entra com providência, porque o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, e nós cremos no Senhor. Então vai ao encontro, vai naquele leito de hospital e cura esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, liberta aquela pessoa que precisa de libertação. Transforma aquele que precisa de transformação. Faça, meu Deus, conforme o teu querer. E nós pedimos ao Senhor também que lança por terra toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que tem tirado a paz dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, cancela, meu Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor. E se porventura ela teve um diagnóstico negativo do médico, nós queremos profetizar que a palavra do Senhor é que prevalecerá em nome do Senhor Jesus. E o Senhor é Deus de impossíveis. O Senhor é Deus que faz milagres. Se crês, verás a glória do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Então que o seu coração creia no Senhor Jesus, que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Nós queremos agradecer também todos os missionários do Senhor, todos os obreiros, todas as pessoas que intercederam por esta live, pelo apoio, porque sem vocês a gente não consegue, porque nós sabemos da luta que é. Mas nós cremos no agir do Senhor, e Deus falou nessa noite com vidas e vai continuar falando. Então que o Senhor te dê paz no seu coração, que o Senhor te dê paz na sua mente, que o Senhor te dê direção. Deus está ministrando no meu coração que tem pessoas aqui que estão pedindo uma direção ao Senhor. E Deus vai te dar paz nessa direção para você fazer aquilo que você quer, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que você coloque diante do Senhor, que Ele vai te dar a direção certa. E a direção que Deus dá é bem-aventurada, em nome de Jesus. Pai, abençoa esta vida, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa os filhos dessa família, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então tá, meus amados, que Deus te abençoe e que você possa, assim que passar essa pandemia, nós já decretamos a falência dessa pandemia para que nós possamos estar juntos novamente em nome de Jesus. Então permaneça firme com o Senhor e possa nos fazer uma visita assim que possível, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.